Olá, bom dia. A partir de agora, convido você a conferir as principais notícias do Brasil e do mundo. Inicio falando do presidente Lula, que teve alta depois de ficar internado quase uma semana. Ele foi submetido a 2 procedimentos na cabeça. O chefe de Estado apresentou uma hemorragia intracraniana depois de sofrer uma queda em outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta e deixou o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde estava em recuperação desde que foi submetido na madrugada de terça-feira a uma cirurgia de emergência para tratar uma hemorragia intracraniana. Então eu estou voltando para casa agora tranquilo, sabe, certo de que eu estou curado e que eu preciso apenas me cuidar. Mas eu estou tranquilo, me sinto bem. Vocês sabem que eu reivindico o direito de viver até 120 anos. Lula foi operado com sucesso para tratar um hematoma perto do cérebro, causado por uma lesão sofrida na cabeça há quase 2 meses, quando caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, em Brasília. 2 dias depois da cirurgia, ele teve que passar por uma nova intervenção complementar prevista no protocolo médico para minimizar o risco de novos sangramentos. O presidente poderá retomar suas atividades, mas deve manter um repouso relativo nos próximos 15 dias. Lula deve ficar em casa em São Paulo até quinta-feira, quando fará novos exames. Depois pode retornar a Brasília e retomar a agenda de compromissos. A Controladoria Geral da União aprovou um plano que combate a corrupção entre 2025 e 2027, com 5 eixos de atuação. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Uma resolução da Controladoria Geral da União aprovou o Plano de Integridade e Combate à Corrupção. A proposta conta com 260 ações para fortalecer a repressão, além da integridade nos órgãos públicos e nas empresas público-privadas. O plano deve estar em vigor nos próximos 2 anos e é dividido em 5 eixos temáticos: controle de qualidade do uso dos recursos públicos e transparência, integridade nas relações Estado-setor privado, transparência e governo aberto, combate à corrupção e fortalecimento institucional para a integridade. De acordo com o governo, os eixos orientaram a formulação de propostas para enfrentar desafios concretos da administração pública federal, robustecer sua integridade, prevenir e combater a corrupção. O plano foi desenvolvido com a participação de 35 ministérios, 11 agências reguladoras, Polícia Federal, Banco Central, Comissão de Ética da Presidência, Comissão de Valores Mobiliários, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entre outros órgãos. De acordo com o documento, as ações abarcam iniciativas que fortalecem a capacidade de detecção, investigação e responsabilização de desvios de recursos públicos e de ilícitos de corrupção, bem como estratégias preventivas de aprimoramento da integridade e da transparência voltadas à promoção de mudanças estruturais e culturais nas instituições e na sociedade. A Controladoria Geral da União afirmou que o plano demonstra que o combate à corrupção não é tarefa de um único órgão, mas um compromisso que envolve governo, sociedade civil e setor privado. Essa união pode avançar em busca de integridade e transparência nas ações. A crise política na Alemanha teve um importante capítulo na segunda-feira. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, perdeu o voto de confiança do parlamento de seu país. Agora, o caminho está aberto para eleições antecipadas em fevereiro. O parlamento alemão rejeitou nesta segunda-feira uma moção de confiança ao governo proposta pelo chanceler Olaf Scholz. O resultado abre caminho para a realização de eleições antecipadas em 23 de fevereiro. Scholz convocou uma moção de confiança no Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento, onde ele perdeu a maioria após a implosão da aliança entre os social-democratas, ecologistas e liberais. Agora, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier vai ter 3 semanas para dissolver a Câmara. A maior economia europeia foi por muitos anos um modelo de estabilidade, mas enfrenta uma grave crise política, assim como a vizinha França, cujo governo também enfrenta um cenário instável. A coalizão liderada por Scholz colapsou no começo de novembro, depois da demissão de Christian Lindner como ministro das Finanças, por divergências sobre o orçamento. Todas as iniciativas legislativas foram paralisadas desde então, já que o governo ficou em minoria.
A crise foi o resultado de meses de disputas entre os 3 partidos do governo sobre a política econômica e questões como migração, além de confrontos pessoais. O projeto de lei que bane os celulares das escolas, que foi aprovado nos estados de São Paulo, agora tramita também no Congresso. Contudo, o projeto no parlamento tem leis mais flexíveis em relação ao armazenamento dos aparelhos. Enquanto em São Paulo o celular deve ficar guardado na secretaria, a proposta em Brasília prevê que os alunos guardem os aparelhos na mochila e os professores fiscalizem as salas. No Congresso Nacional está tramitando um projeto de lei que bane os celulares das escolas, desde o ensino infantil até o médio. Em São Paulo, o uso dos celulares está proibido a partir do próximo ano letivo. Contudo, o projeto que está no parlamento é mais flexível em relação ao de São Paulo, sobre o armazenamento dos celulares. Enquanto o projeto do governo Tarcísio é mais duro e obriga os alunos a guardarem os celulares na secretaria ou na diretoria das escolas, já o que tramita no parlamento prevê que os alunos apenas guardem na mochila e que os professores fiscalizem as salas de aula. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados sem dificuldade. A votação teve 45 votos a favor e 14 contrários. Desses contrários, 10 são do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, 2 do União Brasil e 1 do Republicanos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou que pretende colocar o projeto de lei em votação na próxima semana, a última antes do recesso parlamentar. Deputados ligados ao Escola Sem Partido conseguiram ampliar parte do texto que prevê exceções no uso do celular, liberando um aparelho para atividades pedagógicas, com autorização do professor e para estudantes de inclusão ou com necessidades médicas. O Jornal da Hora fica por aqui e você confere mais notícias às 9 horas da manhã com Tapa da Porte. Uma excelente terça-feira. Fique com Deus. Tchau.